de dívida, não dívida monetária como tal, mas dívida com os partidos, ou com o país, ou com a entidade que tem dado dinheiro a Moçambique para eventos do gênero? É o seguinte, vamos nessa situação de um país a financiar campanha de um determinado partido daqui de Moçambique. Aquele país, ele ao financiar este partido, consegue já identificar quais são os interesses que este país tem no nosso país, no nosso Moçambique. Os donativos não são de boa relação. É um investimento praticamente que eles fazem. Porque eles sabem de que, ganhas as eleições, eles terão, por exemplo, a possibilidade de poder explorar uma determinada área. Se calhar é entregue à área de pesca. Ouvimos ali, vários barcos estão aí na costa a poder tirar os nossos mariscos e dificilmente nós conseguimos ver o valor acrescentado dos mariscos que são explorados por essas empresas estrangeiras que estão ali assim. Não só, temos ali a questão da madeira, que está sendo explorada de uma forma desenfreada e nós não sabemos exatamente onde está a ser aplicado aquilo que poderia ser pago como impostos desses que estão a explorar essa madeira. Temos os recursos minerais igualmente. Então, os países estrangeiros, quando eles financiam a um determinado partido, praticamente estão a investir para que aquele partido ganhe as eleições e, no fim, assine contrato de exploração desses recursos com impostos pícios, impostos precários que nada trazem valor acrescentado ao país. Neste caso, quem que fica a perder é o próprio povo moçambicano. São aqueles que foram às urnas dar poderes àquele senhor, mas que na verdade ele apareceu aí com um discurso de campanha de que vai trazer melhoria de qualidade de vida da sociedade. Mas, no entanto, no final do dia, a primazia dele vai ser aquele que lhe colocou, que fez toda a campanha, inclusive de todas as artimanhas marcotais que se fazem para que aquele partido ele consiga assumir o poder de maneira que os seus interesses sejam salvaguardados. Então, numa situação dessas, é por isso mesmo que temos estado a dizer que vale a pena nós usarmos esse modelo que nós estamos a ter agora, colocar diferentes partidos para fazerem campanha e depois elegermos um, enquanto esses mesmos partidos não têm recursos. Razão pela qual estamos a ver aí, a negociar com este, com aquele, o povo pura simplesmente, ele ficará a perder, porque todos os seus recursos vão ser aqueles que vão poder pagar a esses valores que esses países doam, que investem, aliás, não é doar, porque na verdade doação seria de poder apenas entregar e não esperar nada depois das eleições. Mas eles dão na expectativa de... É um investimento que fazem. É um investimento que fazem. Eles e acabam lucrando com isso. E as eleições que nós temos aqui em África praticamente fazem parte do negócio do Ocidente, fazem parte do negócio dos lobistas, mesmo ao nível interno. Existem empresas que se desdobram num período de campanha, doando alimentos, doando várias coisas para quê? Para garantir que depois de ganhar esse partido, quando for a concorrer, seja aquele que irá receber sempre obras públicas. Sabemos muito bem que o Estado não executa. O Estado, ele usa o privado para executar as obras, as benfeitorias sociais. Então, tudo aquilo que constitui estrada, água, hospitais, dentre vários, quem constrói isso são as empresas privadas. E porque não há nenhuma obra que tem que ser adjudicada de forma de tem que haver concurso público, então essas empresas já perceberam que para elas poderem ganhar, elas precisam de se simpatizar com um determinado partido, doando, aliás, investindo nesse partido, por forma que quando chega a vez, ele possa ter agora a colheita.
Onde que pode pensar que esses partidos encontram recursos que nós temos estado a ver no período de campanha? Consegue se vestir praticamente todo o país de capulanas, de camisetes, a movimentação de meios circulantes em todo o canto, que é o combustível, que é a alimentação das pessoas que se movimentam durante aquele período todo. Onde é que esses partidos buscam tais dinheiro? Dinheiro que falta para a própria população ter o alimento. Dinheiro que falta para investir na agricultura mecanizada. Até hoje, nós estamos a falar da fome. É vergonha isso. Um país como Moçambique, com tanta terra arável, com água aqui, aquele que quiser visitar Curumana, temos aquela barragem de Curumana especificamente para garantir a agricultura. Você vai encontrar água em redor uma mata extensa, mas está ali a água que poderia, naquela mata, poder usar para a agricultura. E numa conversa dizia, olha, afinal de contas, por que não se usa aquelas terras para a agricultura? Que não, essas terras já foram atribuídas, tem donos. Mas olha, esses donos pegaram isso e alegram-se ver as matas assim, sem que dê às pessoas. Até aparecem empresários interessados em poder praticar agricultura aqui, mas os donos não facilitam. E quando eles querem adjudicar ou poder fazer uma união com aqueles empresários, cobram valores absurdos só pela terra que eles têm. Resultado, as terras são ósseas ali, não estão sendo aproveitadas, fome generalizada no país. Então é isso que sustenta de que os partidos, quando eles assumem o poder, não estão para o interesse do povo, estão para o interesse dos lobistas, estão para o interesse dessas empresas que financiam as suas eleições. Esses são a atenção especial. Tudo quanto eles querem, eles são dados. Agora, por exemplo, nós estamos a ver a situação da Total Energy, aquela que está a explorar a bacia o gás, o petróleo na bacia do Rovuma. Há uma chantagem vergonhosa que, aliás, chata, que está a ser feita para o nosso Estado. Aqueles senhores, praticamente, aquilo foi uma invenção de terem interrompido as atividades em 2021, com o pretexto da insegurança, interromperam aquele momento de 2021, voltaram agora em 2025, agora estão a dizer que, olha, o período da interrupção, eles somaram prejuízos enormes. E, por conseguinte, esses prejuízos deverão ser ressarcidos com os impostos que eles irão pagar nos próximos anos. E ainda exigem que o contrato deles deve se estender por mais 10 anos. Olha, que brincadeira é essa? Numa altura em que nós estamos a pensar em algum momento renegociar esses contratos, agora praticamente o país entrou em dívida com a Total Energy, porque eles dizem que o período de interrupção eles somaram prejuízos e desses prejuízos vão ter que descontar os impostos que eles deviam pagar ao governo moçambicano. Para além disso, tem que adicionar mais 10 anos. 30, mais 10, 40 anos que tem que estar ali a coisa. Quer dizer, Cabo Delgado foi entregue àqueles senhores. Mas como é que a França entra ali? Através desses favores, desses investimentos que eles fazem para poder o partido XYZ poder fazer campanha, poder fazer outras coisas. É que eu não consigo perceber exatamente por que razão é que a Total Energy foi aceite para ser responsável por toda a bacia do Rovuma. A Total Energy, com todo o histórico sabido e conhecido por toda a África, por todo o mundo, naquilo que eles fazem, mas exatamente o nosso governo optou por a Total Energy e agora está-nos a trazer essas silícias. Praticamente, o Moçambique, durante os próximos 40 anos, não vai se usufruir daquilo que é necessário para a bacia do Rovuma. Não faz sentido que ele... Veja só, se eles em 2021
disseram que interromperam em face da insegurança. E hoje, em 2025, voltaram. Quem hoje garante que efetivamente há segurança em Cabo Delgado? É isso que faz com que nós pensemos que aquele foi um teatro. Interromperam para eles poderem conseguir ganhar mais anos de exploração ali. Para eles conseguirem endividar o país, para que aquilo que seria o dever deles de pagar impostos, eles passem a pagar menos. E é isso que eles... Para quem pode analisar a maracutá desses senhores, só pode chegar até aí. Porque não se vê aqui a melhoria significativa em termos de segurança em Cabo Delgado, o anúncio de regresso agora em 2025. A própria Inglaterra, quando anunciou a retirada da sua contribuição, devido a essas falcatruas que a Total Energy faz, disse, olha, a insegurança agravou. De 2021 para 2025 a insegurança agravou. Mas a Total Energy diz agora regressa porque já temos uma segurança. Como? Não é possível. Aquele foi um jogo que a Total Energy encontrou para poder endividar o país e poder aumentar os anos de exploração. E nós estamos ali a assistir esse jogo. É muita pena que o país está passando. Imaginemos 40 anos que aqueles senhores vão poder estar a explorar aquilo e ainda nós a podermos ser descontados os impostos, poucos impostos que nem valor que corresponde com aquilo que eles deviam pagar. Mas mesmo assim, a Total Energy exige que o governo moçambicano ainda aceite que se retire parte daqueles impostos para poder ressarcir os prejuízos somados pela interrupção. Aqueles senhores não têm coração. Eles estão a ver a situação difícil que o país está a passar. Fome que está a matar no país. Mas mesmo assim, eles não têm coração de poder garantir com que, no mínimo, haja condições aceitáveis para esse país. Mas nada disso. Então, é um cenário que nós temos dessa situação de investir nos partidos para poderem fazer campanha, para a logística, para o funcionamento da máquina do partido e no final o povo fica à margem. Os eleitores ficam à margem. Os interesses dos eleitores não são atendidos. Agora, os fiéis seguidores, os simpatizantes do partido, devem contribuir para algumas atividades do partido, têm esta obrigação de dar aquilo que tem, até aquilo que em algum momento não tem, procurar ter, de modo em que o partido consiga sustentar-se ou sobreviver? É o seguinte, quando alguém se associa a uma organização, há um objetivo, há uma missão, há uma visão que deve se alcançar. Todo aquele que se associa a um partido, ele se associa para uma determinada causa que esse partido procura alcançar. Assim sendo, esses associados ou esses membros desse partido são eles que criam recursos por si mesmos para poder garantir que a missão, a visão que eles têm possa ser alcançada. Não pode ser alguém de fora a financiar um partido. Devem ser os próprios membros desse partido a poder buscar recursos próprios para poder garantir com que a missão e a visão que eles têm venha a ser atingida. Porque o partido tem uma missão, tem uma visão, tem objetivos para alcançar, mas não tem recursos para poder financiar o seu projeto. Vai buscar o trem para financiar o seu projeto. O que vai acontecer? É que esse outro não vai poder entregar dinheiro. Não existe um jantar grátis. Ele vai financiar com o seu objetivo. Por isso mesmo, eu sou apologista em dizer que quem deve financiar os partidos são os próprios associados, são os próprios membros, pagando cotas
Alguns desses mesmos, se tiverem empresas, sacrificar os seus lucros para financiar essa empresa, para financiar esse partido. Só assim é que a visão, a missão, o objetivo deste partido efetivamente vai ser alcançado. Não há como um partido conseguir implementar a sua ideologia sem que sejam os recursos para o funcionamento da sua máquina sejam próprios. Se o partido funciona com recursos de outrem que está fora do partido, significa que a ideologia desse partido não vai ser implementada. Vai ser implementado sim aquilo que o investidor ele procura naquele partido. Então é nesse contexto em que, numa situação em que no nosso país, os partidos, você vai nos partidos políticos, dificilmente vai encontrar empresários lá. Não há membros empresários, porque se os partidos políticos tivessem consigo membros que são empresários, que estão a abraçar a ideologia daquele partido, obviamente que ganhas as eleições por esse partido, iríamos ver implementar aquilo que estão a prometer ao povo. Então, os partidos políticos que se autofinanciem, não busquem financiamento daquele que não é membro para o partido. Alguns vão dizer que não, porque nós estamos a ser oferecidos. Não é verdade isso. Acredita mesmo que alguém vai oferecer algo sem algum interesse por detrás. Mas o líder do partido viajar e pedir apoio, estamos aqui a dizer, por exemplo, temos partidos extraparlamentares. O problema começa exatamente ali. Pedir apoio grátis. Vai te entregar alguém um investimento, um dinheiro, gratuitamente, sem esperar nada. No mundo de hoje, alguém vai oferecer 1 milhão, vai oferecer não sei tanto dinheiro, a borla, no mundo de hoje. Não existe, isso é mentira. É mentira. Os partidos perdem a soberania de poder decidir mediante aquilo que eles vendem à sociedade. Está aí o seu manifesto bonito, que defende a população, que defende a sociedade no geral. Mas há alguém por detrás que está a financiar a máquina deste partido, a logística deste partido. Isso está claro, que esse senhor, a prioridade que ele vai dar é aquele que está a financiar a máquina do partido. Doutor Marcelino, como é que avalia a relação existente entre os partidos em Moçambique? Por exemplo, há dias discutia-se aqui que há um partido que, por vezes, tem financiado outros partidos. Como é que avalia a relação entre a Frelimo, Ana Mola, Renamo, Ana Mola, Frelimo, Renamo? Acha que é uma relação de disputa, guerra, clivagem, irmandade? É aceitável que em algum momento o partido dê ali 1 centavo? Como é que avalia esse cenário? Olha, infelizmente, a relação que nós estamos a ver hoje entre os partidos é de cada partido quer eliminar o outro. Okay. Não pode ser isso. A ideia aqui não é de poder eliminar quem que seja. A ideia aqui é cada partido apresentar uma proposta, apresentar um manifesto à sociedade moçambicana, por forma que esse manifesto venha a satisfazer os interesses da sociedade moçambicana. O melhor ganhe, mas nunca alguém robustar-se para que agigantar-se para poder matar o outro. Esse não é um jogo democrático. Mas infelizmente no nosso país hoje, a ideia é cada partido ficar cada vez mais forte para eliminar o outro. E se elimina o outro, qual vai ser efetivamente o ganho deste país? Porque o ganho num jogo democrático
é existir esses concorrentes que cada um vai se procurar agigantar-se em termos de ideias para governar este país. E é assim que os partidos eles vão poder absorver valor acrescentado para melhorar aquilo que ele pretende. Mas o que vemos no dia de hoje já não é assim. Cada um luta para poder eliminar o outro. Ainda existe na mente dos partidos, do partido único, de que só eu é que devo existir. A existência daquele é para me atrapalhar o caminho que eu devo seguir. Não pode ser. Os partidos não estão preparados neste momento para poder entrar nesse jogo político civilizado. Está a acontecer aqui são as armadilhas que cada um usa para poder dar rasteira ao outro e poder ele estar no poder. Não pode ser assim. E já há uma exortação que tem que ser feita. Se os partidos políticos efetivamente desejam o bem deste país, por favor, trabalhem para os interesses da sociedade. Tenham piedade com este país, com a população moçambicana. Não vendam manifestos que no fim do dia vocês vão deitar fora esse manifesto e estarão a servir os vossos lobistas que vos defendem e em algum momento até vos garante o poder, a segurança, sem que pensem em algum momento que seja retirado. Isso é o que está a desgraçar o nosso país. Doutor Pangai, os nossos ministros sentaram, o nosso governo sentou, analisaram, viram que há algumas transições digitais, incluindo a das carteiras móveis. Viram que as coisas estão a fluir, o negócio está a fluir, há dinheiro e às vezes há dificuldades para alguns fármacos no hospital, há dificuldade para pagar um e outro funcionário público. O nosso governo disse que tal taxarmos um bocado aqui, mexermos um bocado no IVA, para esses senhores que estão a fazer negócios passarem também, que usam carteira móvel, passa aqui a publicidade, M-Pesa, M-Mola, conta móvel, M-Cash. Como é que avalia esta proposta? Os nossos ministros disseram sim, essa ideia é boa, vamos fazer isto, mas vamos submeter à Assembleia da República. Os ministros, todos eles, são passivos. Meteram à Assembleia da República. E eu, a priori, dizia aqui uma coisita interessante aqui no Diário do Povo, que geralmente nós estamos sobre uma gestão política. O grande para a Assembleia da República, a própria composição também é política. E havendo aqui uma relação, eventualmente, existente entre a bancada maioritária e os nossos membros do governo, é meio que caricato que a decisão seja oposta da que foi tomada já pelos outros que fazem parte do Conselho de Ministros. Como é que avalia esta situação? É o seguinte, há dias o presidente Daniel Francisco Chapo esteve nos Estados Unidos e reuniu-se com o presidente do Banco Mundial para pedir empréstimos para sustentar o nosso orçamento do Estado. Então, o presidente do Banco Mundial, ele disse assim, para que o país, Moçambique neste caso, aceda a esses empréstimos, passa necessariamente por alargar a base tributária, reduzir a despesa pública, dentre vários outros requisitos. Deixa-me perceber, nosso presidente foi fazer um pedido e lá houve uma condição. Deu-se uma condição. O presidente do Banco Mundial, ele colocou requisitos para que o nosso país ele aceda empréstimos junto do Banco Mundial FMI. E que o recado que foi dado é para poder, um dos recados é alargar a base tributária. Então, não podemos nos surpreender. Para ter dinheiro, o presidente da República... Emprestado, não é oferecer, não. Emprestado. Emprestado.
Temos que seguir esses requisitos. Quais são? Gostaria que repetisse aqui os requisitos. Um dos requisitos é alargar a base tributária. Vamos explicar o que significa alargar a base tributária. Tem que reduzir as despesas no orçamento do Estado. Então, o alargar a base tributária significa que encontre-se outras fontes que possam cobrar de impostos para garantir com que o Estado tenha alguma robustez, alguma liquidez. Então, a tua receita ainda não é aquela robusta. Não é aquela que deveria estar ao encontro daquilo que o país deveria ter. Então, diz que aí deve-se alargar a base tributária. Deve-se cobrar mais impostos, acima de tudo. Deve existir mais fontes de cobrança de impostos. Então, mas cobrar a quem é um imposto? Desculpa, estou Marcelino cortar. Cobrar a quem é esse imposto? A população, claro. E o dinheiro que o presidente ia pedir emprestado era para ajudar a quem? É o seguinte, deixa-me lá fazer entender o seguinte. Ok, prossiga. Daniel Francisco Chapo, o presidente de Moçambique, teve que ir aos Estados Unidos para negociar com o Banco Mundial o empréstimo que venha reforçar o orçamento do Estado de Moçambique. Passivo. Mas o Banco Mundial tem requisitos para você aceder o tal investimento, as tais dívidas. Ok. Um dos requisitos foi esse de olha, o Estado moçambicano ele deve garantir com que haja mais contribuintes, deve cobrar mais impostos a diferentes áreas, que é para poder melhorar as receitas do país. Okay. Porque no ver do Banco Mundial, acredita que Moçambique não está a ter receitas desejáveis porque existem ainda algumas fontes que não são cobradas para o efeito. Mas o que significa cobrar mais impostos? Significa isso sugar cada vez mais a população moçambicana. O pouco negócio que qualquer cidadão possa fazer, o Estado tem que estar lá para poder cobrar impostos. Então, analisado isso, o que o Banco Mundial quer alcançar aqui? O Banco Mundial quer produzir pobres. Por isso temos dito que Banco Mundial e FMI são indústrias de produção de pobres. O Banco Mundial propôs em dar dinheiro ao presidente da República, entretanto, colocou ali uma condição, aliás, emprestar dinheiro ao presidente depois de uma condição, está aqui a dizer que essa condição é empobrecer mais os moçambicanos. Praticamente, isso é uma dedução que se faz. Porque quando o Banco Mundial, sabendo o nível de vida que o país está a passar, ainda exige que se alargue a base tributária. É verdade, isso pode não ser mau. Mas olha, você hoje, quando coloca o cidadão comum, que praticamente em todos os lugares, ainda nós não temos aqui a rede de bancos em todo o nível nacional. Hoje em dia, o que está a facilitar as pessoas são essas contas móveis que andam aí. E agora, o governo é ali exatamente onde encontra para poder buscar mais impostos. Porque quem vai pagar quando as telefonias puderem ser cobradas, tal IVA de 17% dos valores que vão se movimentar? Não são as telefonias que vão tirar dinheiro do seu bolso. E é o próprio cidadão que vai poder pagar. O cidadão pacato que hoje não tem comida, o básico para poder viver. É ele que, quando faz a transação, que vai ter que ser cobrado. Porque, de uma ou de outra maneira, as telefonias, elas não vão tirar dinheiro do seu próprio bolso para pagar o imposto. Quem vai pagar é o próprio cidadão que vai usar aquelas redes. Porque ou vai poder usar, vai acrescentar o valor da comissão, aquela taxa de transação vai aumentar, dentre vários outros motivos. E cada vez mais a população vai ficar encarecida, vai ficar mais pobre. É isso que esses credores internacionais, particularmente Banco Mundial e FMI, fazem. Eles se alegram quando os países têm mais pobres, porque os pobres, dificilmente eles conseguem discutir o seu direito.
Eles pura e simplesmente esperam aquilo que podem lhes dar, pelo menos para poder viver, comer naquele momento. Quando estiver faminto, não tem como discutir os meus direitos, não. Quanto mais faminto, mais probabilidade tem de poder entregar os seus recursos. É a razão pela qual que o nosso país hoje não pode discutir em pé de igualdade com esses que vêm retirar os nossos recursos. Porque logo à partida, veja, os impostos que se cobram são bastante moderados. Por quê? Porque querem atrair investimento. Atrair investimento de que maneira? De uma maneira gratuita praticamente. Por quê? Porque o país vê que tem uma necessidade aqui premente, que é a fome. Então, se aparece um investidor que ele pretende pelo menos dar algumas migalhas, vale a pena esse. E é isso que o Banco Mundial e a FMI faz. Eles abrem caminho para enfraquecer a nossa resistência na mesa de negociações, na entrega dos nossos recursos. E, infelizmente, esses incompetentes estão a aceitar isso. Incompetente. O governo praticamente é incompetente por aceitar contratos pícios que estamos a ter, entrega de recursos à borla. Estávamos a falar há dia. Carvão mineral no coisa é Moatize. Aqueles senhores estão a explorar carvão. Eles próprios são responsáveis por declarar a quantidade de carvão que estão a explorar. Eles próprios são responsáveis por declarar a qualidade de carvão que estão a explorar. Temos diferentes níveis de qualidade do carvão. E cada nível tem o seu preço. Então o que eles fazem? Escolhem o nível do carvão mais baixo e declaram que exploramos carvão X, quando afinal de contas exploraram um carvão de alta combustão. Em Moçambique não tem como dizer não, não é isso. Não é isso. É aceitar aquilo que é dito. Mas você está a ver o que ele próprio que está a explorar. É o juiz, Ele é que tem que declarar qual é a quantidade de carvão que explorou, qual é a qualidade do carvão que explorou e me cobre a taxa X. E nós vamos estar aí. É isso que está. Onde está a competência do coisa? O governo tem que perceber efetivamente que há aqui uma incompetência generalizada. Por isso mesmo que tínhamos dito que esse governo devia se demitir para permitir que dê oportunidade a outros moçambicanos. Mas é um novo governo, doutor. Como vai se demitir um novo governo? É um novo governo. Que novo governo? Você está a ver que os antigos que provocaram tantos tumultos aqui, os antigos ministros, estão hoje em redor da presidência para poder aconselhar o presidente. O que os antigos ministros estão a aconselhar o presidente depois de ter provocado um caos no governo anterior? Ninguém pode aqui procurar perceber que a sociedade moçambicana está descontente se tiver que analisar aquilo que aconteceu em 2024. Uma manifestação generalizada em todo o país. Agora, alguém vai dizer que não, porque alguém financiou, não sei lá o quê, mas acha mesmo que toda aquela gente havia de sair à rua para defender o interesse do indivíduo que foi coisa, agitar. Deve-se perceber que o desempenho do governo anterior foi pétrico. É um governo que trouxe um desempenho pétrico e, por conseguinte, resultou nos tumultos, na manifestação da população. Porque se não tivesse havido isso, obviamente que poucos adeririam às manifestações. Então, por que se pega, então, novamente a esses senhores e lhes colocam num lugar de prestígio de aconselhar o presidente da República? E veja só que esses mesmos, cada um deles estava a dirigir esses ministérios. Por exemplo, o João Machombe está ali. O antigo ministro que estava ali no setor de transporte é conselheiro do presidente. Não estará esse antigo ministro a poder orientar o João Machombe ali? É que não faz sentido isso. Daniel Francisco Chapo tem que fazer remodelação disto. Não funciona. Se é que
presidente da República, Daniel Francisco Chapo, ele pretende fazer o diferente para obter resultados diferentes, então mude cabeças. Aquelas cabeças que estão em seu redor, como conselheiros, são elas que deram origem ao desempenho pétrico do mandato anterior. Então já não faz sentido que Daniel Francisco Chapo chame os mesmos para lhe aconselhar. Vão aconselhar o quê, neste caso? Está-se a dispor simplesmente. E há uma coisa que tem que se ter em conta aqui. É preciso perceber que a África, ela já está a poder verificar tudo, que a Moçambique, essencialmente. Todas as maracutás já estão a sendo descartadas. Já vimos na Tanzânia o que aconteceu. Manteve-se o governo. Estamos a ver agora na Guiné-Bissau. Quer dizer, todas as estratégias estão sendo experimentadas e ser descobertas. Golpe mafioso que aconteceu no Guiné-Bissau, aquelas matanças que aconteceram na Tanzânia. Que estratégias poderão se usar nos próximos anos no nosso país para garantir a manutenção ou não do poder? Então é preciso poder começar a trabalhar seriamente agora para que as eleições que vêm, elas venham a ser livres, justas, transparentes. Acho que o atual governo deve desenhar, está aqui a questionar que estratégias deve implementar ou estão a implementar para manter-se no poder nas próximas eleições, é isso? A estratégia que deve se desenhar neste momento é poder melhorar a qualidade de vida da população moçambicana. Agora, o tentar querer pensar que alguma maracutá poderá ser feita para poder garantir a manutenção ou não no poder, isso não vai dar certo. Mas com essa imposição de onde foi se pedir emprestado de dinheiro, não é uma das formas também de tentar minimizar ou atualizar a qualidade de vida dos moçambicanos? Vai pedir dinheiro, no entanto, vai provocar descontentamento da população, porque a população vai ser apertada com tais impostos. Por mais que recebamos esse dinheiro, não há nenhum ganho direto para os moçambicanos? Não há de haver. Como? Vamos ter, primeiro, o valor que nos empresta, temos que pagar com juros absurdos. Segundo, o governo é pressionado a cobrar mais ao cidadão pobre. Então, o que você espera? É descontentamento total da população. Agora, uma transação que ontem você pagava 7 meticais, provavelmente você vai fazer transferência de um valor. Numa situação dessa, poderá-se aumentar a questão da comissão dessas telefonias. Poderá-se pagar o dobro ou o triplo da comissão. Em vez de pagar 7, talvez vai pagar 14. Será que os nossos dentre vários outros que Doutor Pangai, será que os nossos governantes, estamos aqui a dizer que a priori os ministros discutiram isso, o presidente provavelmente trouxe essa proposta, discutiram isso com os ministros e aprovaram, não fizeram essa leitura numa perspectiva onde acreditamos que os nossos ministros, calhar, até têm uma cor partidária. Não fizeram essa leitura que em algum momento vai criar descontentamento isso? É aquilo que estamos a dizer, são incompetentes. São incompetentes. Não tem como poder analisar isso. Porque se eles tivessem analisado, teriam visto exatamente que essa política, essas exigências do Banco Mundial que está a trazer, é para empobrecer a população moçambicana. Não teriam aceito esse investimento. Por isso mesmo temos estado a dizer que, bem pensado, nós tínhamos que optar pelas áreas que nós temos capacidade de poder conseguir investir. A pesca, a agricultura, o turismo, são áreas que nós podemos investir poucos recursos e garantir o mínimo da nossa vida aqui. Já tivemos momentos desta natureza que nós não tínhamos essa história do petróleo e gás, mas o país estava assim. No último mandato de Guebuza, ficou-se o último mandato de Guebuza sem investimento do Banco Mundial nem do FMI. O Banco Mundial e o FMI retirou os seus investimentos. E nós continuamos aqui a viver. Vivemos. Mas por que então voltaram novamente a entrar no gatilho desses ladrões? Não faz sentido. Aqueles senhores são uma autêntica fábrica de produção de pobres. FMI, Banco Mundial, são indústrias
de produção de pobres. Através dessas políticas que eles metem. Quando eles orientam para que se alargue a base tributária, e depois o nosso governo chega, exatamente pega uma área sensível para poder cobrar. Por que não se cobra a esses senhores que foram entregues as licenças lá de exploração de recursos lá em Cabo Delgado? Seriam esses, deveriam ser aumentados os impostos, no lugar de aumentar o imposto para um pacato cidadão. Temos vários empresários que estão a explorar rubis, estão a explorar ouro, estão a explorar vários recursos lá, a pagar impostos pícios, impostos pétricos. Mas, no entanto, deixa-se a esses ali, vem cobrar o cidadão descalço, aquele que faz o seu negócio ali, e deposita no M-Pesa, deposita no Emola, deposita no M-Cash. É ali onde ele consegue também poupar seus recursos. É exatamente este cidadão que acham de que é ali onde vamos aumentar, alargar a base tributária. Vamos cobrar exatamente este. Por que não vão aumentar a taxa daquele que está a explorar rubis lá? Que está a explorar ouro lá? Porque são indivíduos que estão ligados ao poder. Daí, esses aí não podem ser mexidos. Tem que ser mexido o cidadão comum. Aumentar cada vez mais a pobreza. Não faz sentido o que está acontecendo. Então, há setores que até fazia sentido mexer. Olha, se o governo pretende efetivamente aumentar tal base tributária, não mexam o pé descalço. Não mexa a fonte do pé descalço. Aquele que está ali na barraca, aquele que está ali, não mexam a esse. Tem aqui indústrias que podem efetivamente sustentar o país. Não esse pé descalço. Retirem essa ideia de poder procurar cobrar o cidadão comum. Não faz sentido. Vão pegar a esses que entregaram a floresta, que está a retirar toda a nossa madeira. Cobrem impostos pesados a esses senhores. A esses senhores que estão a fazer o pescado a ras na nossa costa. Cobrem esse imposto, mas esses sim. Não também os pescadores desses artesanais. Não estamos a referir desses pescadores artesanais. Estamos a referir esses pescadores que vocês industriais que pegaram ali. Cobrem a eles. Os de cima não são tocados, os de baixo. Estão a pegar esses senhores aqui, que não têm outra fonte de coisas, que para poder ter 100 meticais, 200 meticais, vê aquilo que o estava a dizer, que aquele relatório que diz que o rendimento mensal em média moçambicana é de 49 meticais. O que você... Qual é a análise que se faz em termos de nível de pobreza? Se você vai encontrar um rendimento mensal de um cidadão moçambicano em média de 49 meticais, o que 49 meticais vai fazer com isso? É grave isso aí. Vamos pedir para atender aqui 5 telespectadores. De uma forma rápida, vou pedir a vossa capacidade de síntese. 5 telespectadores que queiram agregar valores, queiram questionar, queiram opinar neste